E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar o que aconteceu no capítulo 43 de Given, o último capítulo que saiu lá no Japão do mangá. Então se você gosta de Given, já deixa seu like porque ajuda bastante o canal. Se inscreve aí porque tem conteúdo de Given sempre aqui pelo canal, então já se inscreve para não perder nada. E também quando tiver um tempinho vai lá e me segue nas redes sociais. Eu sou @Guto no Twitter e no Instagram e por lá eu sempre tô comentando tudo que tá acontecendo, que eu tô lendo, que eu tô assistindo. Agora eu vou te contar o que tá acontecendo nesse último capítulo. Eu não sei se vocês ainda lembram o que aconteceu no capítulo 42, mas se você não lembra, eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link do meu vídeo sobre o capítulo 42. E a questão é que a coisa tá bem dramática pra quem ama o Maruyu e o Enoyama junto, porque tá ficando difícil a coisa e nem eles sabem o que tá acontecendo realmente. O capítulo começa com o Maruyu pensando sobre música, sobre como ultimamente ele não tem cantado e ele não tem escutado música. Ele não consegue nem perceber quando foi a última vez que ele cantou. Os sons que antes eram tão significativos para eles começaram a se misturar. Agora o Maruyu escuta diversos burbúrios, ruídos em volta dele, mas ele não consegue distinguir as vozes das pessoas. Ele tá inseguro sobre isso tudo e até tá achando que ele pode estar pensando demais nessas questões. Ele é interrompido então por um Enoyama chegando super irritado, todo corrido, esbaforido pra falar com ele e reclamando, né? Já no griteiro, como assim, cara? Que tipo de mensagem tu me manda essa mensagem depressiva e depois tu não responde? Eu vim correndo, fiquei desesperado, peguei, tipo, só tem mais um trem pra eu ir embora depois e eu tive que vir aqui desse jeito. Tipo, o Maruyu mandou uma mensagem pro Enoyama que dizia que ele precisava ver o Enoyama, pedindo pro Enoyama se ele podia ver ele, e isso deixou o Enoyama desesperado, né? Até porque ele respondeu, meio que perguntando se estava tudo bem, e o Maruyu não respondeu de volta, então ele foi desesperado atrás do menino. Mas toda a irritação do Enoyama vai por água abaixo quando o Maruyu só diz que tá feliz que ele veio. Então os dois sentam juntos e a gente tem mais uma cena fofa, onde o Maruyu encosta a cabeça no Enoyama pra poder pensar sobre tudo que tá acontecendo e ter um momento de paz, né? Porque é assim que ele se sente perto da presença do menino. Os próximos quadros, eles são maravilhosos porque dizem muito sobre o relacionamento dos rapazes, né? Como eu falei, quando o Maruyu encosta a cabeça no Enoyama, como mostra pra gente como o Enoyama se tornou o porto seguro dele, né? A calmaria dele. São quadros lindíssimos, onde o Enoyama, ele percebe que ele tem feito merda ultimamente e eles tentam conversar. O Enoyama tá preocupado, pergunta o que tem de errado com ele, o que aconteceu com o Maruyu, que diz que não consegue responder porque ele não consegue encontrar as palavras certas pra falar sobre isso agora, mas que ele tá muito agradecido pelo Enoyama ter vindo correndo da maneira como ele viu, quando viu que o rapaz podia não estar muito bem. E o Enoyama, então, ele toma a frente, continua falando, né? É como ele sempre fez, como sempre foi esse relacionamento entre eles, que o Enoyama teve que sempre arrancar algumas palavras do Maruyu às vezes, né? De qualquer forma, de uma maneira boa, de uma maneira ruim, ele acabava meio que arrancando, fazendo o menino externalizar sentimentos que às vezes ele não sabia que existiam, que ele não estava pronto pra falar. Então o Enoyama começa a falar, né? Tipo, cara, eu sei que ultimamente eu tenho te deixado muito sozinho, eu não tenho sido legal, então eu acho que a gente podia passar mais tempo junto, voltar a ensaiar juntos, mesmo que o Kade e o Haruki não possam ajudar, talvez a gente, só nós dois juntos ensaiando, tá bom. Ele realmente vem com essa ideia, com essa proposta de poder passar mais tempo junto com o rapaz. Só que o Maruyu responde que não é o momento, que agora não é a hora pra eles passarem tanto tempo ensaiando juntos. A gente sabe que ele gostaria de passar mais tempo com o Enoyama de novo, né? Como isso tem deixado ele inseguro, mas pensar em música nesse momento deixa ele ainda mais inseguro e faz ele rejeitar essa proposta. O Enoyama não consegue entender o que tá acontecendo, o que tem de errado, porque ele rejeitou, pergunta se é por causa do trabalho de meio período dele, e ele não tem resposta sobre isso, né? Mas ele continua preocupado, afinal de contas, o que tá acontecendo de errado? Mas ele muda de assunto e diz que ele vai se apresentar junto com a banda do Hiragi no final do mês e convida o Maruyu para ir escutar, para ir assistir e escutar a música que eles compuseram. O Maruyu paralisa numa reação nada positiva, o que faz o Enoyama ficar pensando, né? Ele não consegue lidar com aquela situação, tipo, o que aconteceu?
aconteceu? Desde quando ele reage tão negativamente à música? Como aconteceu antes, quando o Enoyama convidou eles para passarem mais tempo ensaiando e ele recusou? Desde quando ele reage dessa forma sobre música? Sempre foi algo que animava ele, que parecia mudar a expressão dele positivamente. Ele não consegue entender o que realmente está acontecendo ali. Ele fica meio que tentando deduzir, mas não chega a conclusão nenhuma. E a solução dele para lidar com isso, enquanto o Mafuyu tá ali sem reação, né, paralisado, é ir embora, dizer que ele precisa ir antes que ele perca o trem, e ele deixa o rapaz ali sozinho e sai, entendendo que ele foi um completo idiota em fazer isso. Ele simplesmente foge do momento de ter que lidar com aquilo, porque ele não consegue entender o que tá acontecendo. Quando ele chega em casa, ele tá com a cabeça cheia, ele ignora as pessoas em volta dele, vai pro quarto e fica sobrecarregado pensando sobre aquilo, mas não consegue parar de pensar, entendendo que ele agiu de maneira completamente idiota, porque como ele mesmo menciona, ele viu o Mafuyu agir daquela forma diversas vezes. Quando ele tem uma reação negativa a alguma coisa, ele costuma ficar paralisado, sem reação, mas que normalmente o Enoyama só precisa dar o tempo dele, esperar um pouco que o menino volte a reagir e eles podem lidar com essas situações. Mas que dessa vez ele não fez isso, ele simplesmente fugiu de lá. O que colocou ele em total desespero é pensar na ideia de que a Given pode acabar, porque nessa situação ele percebeu que pela primeira vez o Mafuyu parecia estar claramente rejeitando música. Ele nunca tinha visto o menino daquele jeito. Ele claramente parecia não querer se envolver ou falar sobre música naquele momento. E aí ele começa a pensar em outras coisas, tipo, fazem 2 meses que a Given não ensaia junto e ele tá prestando suporte para a banda do Hiragi. Será que a Given vai acabar assim, dessa forma? Será que era melhor ele nunca ter entrado para ajudar a banda do Hiragi, ainda mais com a banda dele estando em uma situação tão difícil? Será que ele fez essas escolhas todas erradas? Afinal de contas, ele tá nessa situação controversa, porque ele só aceitou terminar a música que o Yuki começou a escrever porque ele queria muito que o Mafuyu escutasse ela. O Enoyama, então, nesse momento, lembra da conversa que ele teve recentemente, no capítulo passado, com o Shizu, onde o Shizu fala sobre as diferenças dos relacionamentos deles, tanto com as bandas quanto com os seus namorados, né? Como o Shizu, ele dá tudo dele, tudo que ele, quando ele pensa em música ou relacionamento, tá andando junto. Ele dá tudo dele, tanto pro Hiragi quanto pra música. Tudo tá envolvido. Ele fala ainda como aquelas inseguranças e sofrimentos que o Mafuyu e o Enoyama lidam constantemente em relação à música, em relação a como lidam com a banda, são coisas ruins pra ele. E que são as coisas, ele não ter que lidar com isso, tornam ele ainda mais forte. E o Enoyama começa a entender como isso realmente funciona. Como o Shizu é capaz de sacrificar tudo nele pela música e pelo Hiragi. E o Enoyama tá pensando, é assim que o Shizu age, sabe? Tudo que ele enxerga, tudo que ele mira é o Hiragi e a banda, a música. Então, o Enoyama observa o Shizu como ele é o cara ideal. Afinal de contas, se dedicando de corpo e alma pro Hiragi, pro relacionamento dele e pra banda e pra música dele. Isso quer dizer também se dedicar à música do Hiragi, como ele tá disposto a sacrificar tudo dele pela música do Hiragi. E como o Shizu é um cara maravilhoso, seria o cara ideal para qualquer relacionamento. Então o Enoyama começa a pensar, será que ele tá agindo dessa mesma maneira? Será que ele não deveria dar mais valor pro Mafuyu e pra banda dele também? Será que ele não deveria tentar ser um cara igual o Shizu e com toda essa dedicação que o Shizu tem pelas coisas que ele ama? É como se o Shizu tivesse apontando a direção certa pro Enoyama, mas ele não conseguisse ser igual o rapaz. Então, enquanto o Enoyama fica pensando sobre isso, tendo que lidar com esses sentimentos, com essas inseguranças, entendendo o que ele possivelmente está fazendo de errado, mas sem conseguir se colocar num caminho certo, né? Entendendo que talvez ele não esteja dando o máximo de amor para ele, para as coisas que ele realmente ama, a gente termina o capítulo. Mas existem algumas questões aqui que a gente precisa observar, né? Afinal de contas, toda a dedicação dele com a música do Yuki é porque ele queria escrever algo que o Mafuyu fosse ouvir, algo dedicado ao Mafuyu, não dedicado, mas algo direcionado ao Mafuyu, né? Então o Mafuyu tá sempre nos
pensamentos dele. Mas será que ele tá realmente dedicando todo o sentimento dele a essas coisas, né? Será que ele tá conseguindo lidar com isso? Será que ele vai conseguir seguir a direção certa, seja essa a que o Shizu indicou ou não? Então ver o Enoyama lidando com isso, vendo o quanto o relacionamento do Shizu com o Hiragi fez ele observar algumas questões é muito legal. Inclusive o Shizu, que parecia ser só um cara apagado em toda a história, ele acaba causando um grande impacto aqui, porque ele se mostra um cara completamente apaixonado e que tá disposto a dedicar tudo dele pelas coisas que ele ama, que são o Hiragi e tudo que o Hiragi ama, basicamente. Olha, é um capítulo cheio de emoção, tá? Porque a gente tem altos e baixos quando o Maruyu se sente acolhido pela chegada do Enoyama, mas quando ele se sente despedaçado pela partida repentina do rapaz, o Enoyama sem saber como lidar com esses sentimentos e essas inseguranças. Cara, é assim, é um capítulo cheio de muita emoção, uma carga dramática bem densa, mas eu acho que assim, ó, entregou muita coisa pra gente. Não tá fácil, né, lidar com essa espera, ver as coisas se resolvendo, porque infelizmente o ritmo continua muito devagar, mas ainda assim a gente tá acompanhando todos esses dramas que os dois estão vivendo de novo, e tem muita coisa que eles estão aprendendo, eles vão crescer muito com isso ainda. Então vamos esperar os próximos capítulos pra gente ver como o Enoyama vai lidar com esses sentimentos que estão deixando ele cada vez mais inseguro, e como ele vai lidar para tentar consertar as coisas que ele entende que vem fazendo errado. Esse é um dos capítulos que mostra muito pra gente como aquele primeiro arco de Given era muito sobre o Maruyu, aí depois a gente teve sobre o Kaji, o Haruki, e agora o Enoyama precisa ser protagonista da própria história, ele precisa aprender com aquilo. Então tem muita coisa legal acontecendo ainda, então eu espero que vocês continuem acompanhando aqui no canal, né? Já se inscreve aí pra não perder os vídeos dos próximos capítulos. Aqui embaixo também tem link pra você comprar os mangás aqui na Amazon, que os mangás são lançados no Brasil pela editora New Pop. Em breve o 6º volume tá sendo lançado também, então compra aí pelo meu link que você ajuda bastante o meu trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!